Você já se perguntou se é possível saber se um texto foi escrito por uma inteligência artificial? Essa é uma dúvida que tem ganhado espaço em salas de aula, escritórios, redes sociais e até dentro das nossas casas. A resposta, como vamos ver, não é tão simples quanto parece. Vamos começar com uma história real. Um professor que trabalha com ciência da computação na Universidade Federal de Minas Gerais decidiu fazer uma surpresa romântica para sua esposa, Mayra. Depois de quase 30 anos juntos, ele quis marcar o Dia dos Namorados com algo especial. Comprou uma joia e decidiu escrever uma carta de amor. Mas na hora de colocar os sentimentos no papel, as palavras não vieram. Ele até tentou. Escreveu uma página inteira, mas achou que estava muito simples, sem emoção. Então, teve uma ideia: pedir ajuda para uma inteligência artificial. Ele colocou tudo o que queria dizer em um texto e pediu que a ferramenta deixasse tudo mais bonito, mais poético, mais tocante. Ele fez ajustes, trocou palavras, pediu novas versões de trechos, até que ficou satisfeito. Imprimiu a carta e entregou junto com o presente. Ela adorou, ficou emocionada, mas achou que havia algo de diferente naquela carta. Não que estivesse ruim, pelo contrário, ela disse que estava linda. Só que parecia não ser 100% escrita pelo marido. E ela estava certa. Ele contou que tinha usado uma ferramenta para ajudar a escrever. E conhecendo bem o estilo dele, ela percebeu logo: essa história serve para mostrar o quanto está ficando difícil dizer o que é escrito por uma pessoa e o que é feito por uma máquina. A inteligência artificial está ficando tão boa, tão avançada, que muitas vezes até quem escreveu o texto com a ajuda dela já não consegue mais distinguir. Mas será que dá mesmo para saber se um texto foi feito por uma inteligência artificial? Existem programas no mercado que prometem fazer isso. Eles analisam a forma como o texto é escrito, procuram padrões, tentam encontrar sinais de que não foi um ser humano que criou aquele conteúdo. Alguns dizem ter uma precisão altíssima, quase perfeita. Mas na prática a história é bem diferente. Um texto escrito de forma genérica, direto, simples demais, pode até ser detectado com facilidade. As ferramentas acusam que aquele conteúdo parece ter sido feito por uma máquina. Mas se alguém pede para a inteligência artificial escrever de forma mais humana, mais natural, com erros e variações, aí a coisa complica. Foi isso que o próprio professor fez com a carta. Ele foi ajustando, pedindo melhorias, até que o texto ficasse mais parecido com o que ele mesmo escreveria. Isso se chama engenharia de refinamento. Com essa técnica, é possível transformar um texto mecânico em algo bem próximo do que um ser humano escreveria. A professora Raquel Freitag, especialista em linguagem da Universidade Federal de Sergipe, diz que essa mistura entre o que é humano e o que é artificial está se tornando cada vez mais comum. Segundo ela, as ferramentas estão melhorando muito e aprendendo com diferentes formas de falar e escrever. Isso torna quase impossível perceber com certeza quem realmente escreveu o texto. Além disso, ela faz uma observação interessante. Todo mundo já está usando inteligência artificial de alguma forma. O corretor do celular, aquele que muda as palavras automaticamente, já é uma inteligência artificial. Então a questão não é mais se devemos ou não usar. A questão agora é como devemos usar. A preocupação para muitos professores não é se o texto foi feito por uma máquina, mas se os alunos estão realmente aprendendo. O professor Leonardo Duarte, da Universidade de Campinas, já até faz experiências em sala de aula. Ele pede que os alunos usem inteligência artificial, mas com uma condição: que expliquem como usaram. Ele quer saber o processo, o caminho, e não só o resultado final. Se o estudante souber usar a ferramenta de forma inteligente, isso pode até ajudar no aprendizado. Mas se usar só para copiar e colar sem entender o que está fazendo, aí o problema começa. Esse uso sem consciência pode até prejudicar o estudante. Um estudo feito com alunos do ensino médio mostrou que quem usou inteligência artificial para resolver problemas de matemática foi pior nas provas feitas sem ajuda. Ou seja, usaram a ferramenta como uma muleta, sem aprender de verdade. Mas quando a ferramenta foi usada apenas para dar dicas e não para entregar a resposta completa, o aprendizado melhorou. Isso mostra que a inteligência artificial pode ser uma aliada, desde que usada com responsabilidade. Outra discussão que apareceu foi sobre o uso de travessões nos textos. Muita gente passou a dizer que se um texto tem muitos travessões, provavelmente foi feito por uma máquina. Mas será que isso é verdade? Uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais acha que esse tipo de sinal pode até aparecer com mais frequência sim. Isso porque muitos modelos de inteligência artificial foram treinados com base em textos em outras línguas. E o uso do travessão é mais comum, por exemplo, em textos escritos em língua estrangeira. Mas isso não é regra. Um texto feito por um ser humano também pode ter travessões. O contrário também é verdadeiro. Por isso não dá para confiar em apenas um detalhe. Detectar um texto artificial exige análise profunda. É preciso ter muito costume de ler, de escrever e de revisar textos para perceber os sinais. Mesmo assim, com os avanços recentes, essa tarefa está cada vez mais difícil.
Rodrigo Nogueira, que trabalha com desenvolvimento de inteligência artificial no Brasil, acredita que no futuro essa distinção entre humano e máquina vai praticamente desaparecer. Ele diz que quando usamos uma ferramenta para organizar nossas ideias ou melhorar um texto, ela acaba colocando um pouco do jeito dela ali. No fim das contas, o resultado já não é totalmente nosso. É uma mistura, e talvez isso não seja um problema. Talvez essa seja a beleza do momento que estamos vivendo. A colaboração entre a inteligência humana e a inteligência criada por humanos. Diante disso tudo, as universidades estão tentando se adaptar. As próprias universidades estão criando comissões para discutir o uso ético dessas ferramentas. A ideia é criar regras claras para professores, alunos e funcionários e debater o que pode ou não ser feito. Uma das recomendações feitas por essa comissão é que os trabalhos que usarem inteligência artificial deixem isso claro, que o uso seja feito com transparência. Outra recomendação é não usar programas que dizem descobrir se o texto foi feito por máquina. Isso porque esses programas não são totalmente confiáveis e podem até colocar em risco informações privadas. Outros professores chamam a atenção para outro ponto importante. Estamos entrando em uma nova fase, uma fase em que os jovens já estão crescendo usando essas ferramentas desde cedo. São os chamados nativos da inteligência artificial. Essas pessoas vão usar esses recursos com naturalidade, como quem já nasce sabendo mexer no celular. Por isso, o grande desafio das próximas gerações será ensinar esses jovens a usar essas ferramentas com responsabilidade, sem abrir mão do aprendizado real. A inteligência artificial vai entrar no currículo das escolas e faculdades, vai ter aulas sobre como usá-la em diferentes áreas. Como já acontece com a estatística, por exemplo, isso vai aproximar o conhecimento tecnológico de outras profissões e tornar o uso mais claro e consciente. Por fim, o Brasil também está se movendo nesse sentido. Foi criado um Plano Nacional para desenvolver ferramentas de inteligência artificial treinadas com dados do nosso país. A ideia é que essas ferramentas conheçam a nossa cultura, a nossa forma de falar e de escrever. Assim, podemos ter ferramentas mais precisas, feitas para atender às nossas necessidades. Além disso, o país não fica dependente de empresas de fora, o que é muito importante para a segurança e para a soberania. Como vimos, identificar um texto feito por inteligência artificial não é fácil e pode se tornar ainda mais difícil no futuro. Mas talvez a grande pergunta não seja quem escreveu, e sim como isso foi usado. Por fim, o que realmente importa é o conhecimento, o aprendizado e o uso ético da tecnologia. A inteligência artificial está aí, está nos nossos celulares, nas escolas, nos trabalhos, nas redes sociais, e vai continuar evoluindo. Cabe a nós aprender a usá-la da melhor forma possível, com responsabilidade, consciência e sempre buscando o equilíbrio entre a ajuda da máquina e a capacidade humana de pensar, criar e emocionar.